é Maria Aparecida Consentino, sou juíza, não sou uma juíza, fui juíza durante 23 anos em Minas Gerais, encerrei há uma semana atrás, pedi minha aposentadoria, tenho 53 anos, não, 54, gente, estou esquecendo tudo, tenho 54 anos e terminei minha carreira na magistratura na vara de violência doméstica. Como a senhora atuava nos processos? Olha, minha atuação no processo sempre foi respeitando a lei, a Constituição, os princípios, para mim, que são o norte sempre, e como contraditório, ampla defesa, a razoabilidade, a proporcionalidade do ato, a instrumentalidade do processo, que eu acho muito importante. O processo não é fim em si mesmo, ele é o instrumento de realizar a justiça. E na vara criminal, que era a violência doméstica, uma vara tem processos criminais, processo penal, para apurar os crimes, sempre buscando a verdade real, a verdade verdadeira, não a verdade formal, a verdade além dos autos, né? Então, é assim minha forma. E também sempre me preocupei muito com a celeridade e o princípio da eficiência, da efetividade, da justiça. Sempre fui muito voltada na questão da celeridade também. Então, assim, eu entendi que nós juízes somos muito sobrecarregados, os juízes brasileiros, no processo. Então, muitas vezes a gente tem decisões de massa, que são processos repetitivos, e é muito difícil aqui o juiz ser um juiz ideal, como seria na justiça alemã, que julgam pouquíssimos processos por ano, segundo pesquisas recentes. A gente julga a média por mês mais de 100 processos, enquanto na Alemanha não chega a esse número por ano para cada juiz. O que a senhora mais gostava dentro do Poder Judiciário? Quais são as críticas e o lado bom que a senhora tem a nos falar? Eu acho que o que eu mais amei na minha vida, eu sempre gostei de decidir, eu amo direito. Então, eu entrei com o ideal de uma justiça que a gente sempre entra com muitos ideais, né? Infelizmente, nosso Poder Judiciário ele tem muitos vícios que são relacionados a vícios administrativos, o poder público, né, o legislativo, sempre busca fazer reforma. Então, desde quando eu entrei, eu peguei várias reformas, processo civil, processo penal, e é muito exaustivo, porque essas reformas eu sempre vejo que, na prática, elas não são eficientes, só complica cada vez mais. Isso vai dando também um certo... não motiva, sabe? Desmotiva o juiz, a gente que vai aplicar, porque você já está... Porque se realmente as reformas... Eu nunca vi que uma reforma dessa, que eu acompanhei todas, tivesse, na questão do processo, tivesse trazido mais celeridade e melhorado, sabe? Eu só vi sempre essas reformas sempre como uma forma de mais embaralhar e burocratizar e trazer mais... E nunca que trouxe essa eficiência, essa efetividade que sempre é buscada. Eu nunca vi, eu não consegui ver isso. Também foi uma coisa que vai desgastando o juiz, porque você aprende uma lei, você sabe muito bem um processo, depois vem uma outra reforma, depois vem uma outra reforma. Não é que eu seja fechada às reformas, na verdade, ao novo. Lógico que não, eu gosto, mas eu gostaria de ter visto muita efetividade nessas reformas, como eu nunca consegui ver. Eu acho pela questão da burocracia, pela falta de treinamento de servidores. É um sistema assim muito complicado. E isso também me desmotivou muito, 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 muito. Porque eu sou aquela pessoa eu sou proativa, eu gosto de resultado rápido, eu gosto de celeridade, eu gosto de praticidade. E muitas vezes eu ficava vendo que não era dessa forma e isso me incomodava. Entendi. E, por fim, doutora, eu vou fazer outra pergunta para a gente encerrar. Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas pela senhora por ser mulher dentro do Poder Judiciário? E se houveram, Olha, né?
Na verdade, é sempre tudo muito sutil e muito invisível, tá? Então, a questão do patriarcado, a sociedade que a gente vive, ninguém consegue, enquanto você não se desperta realmente que isso é muito mais presente que você possa imaginar, sempre os atos vão vir disfarçados de uma outra situação. Então, depois que eu me despertei, eu vi várias situações que realmente ali estava presente a questão de gênero, por ser mulher, que com os homens não aconteceriam. Mas isso eu fui ver realmente muito depois que eu comecei meu processo de entender o patriarcado, quando eu assumi a vara, de entender que existe o machismo, que os atores, né, da justiça, quem está são as pessoas da sociedade, somos nós, né? Então, assim, o sistema de justiça de enfrentamento à violência doméstica, quem são os atores? São juízes, promotores, defensores públicos, delegados, todos que já estão dentro de um sistema nascido, criado, crescido, dentro de um sistema machista e patriarcal que é a nossa sociedade. Então, assim, depois eu fui enxergando isso muito claro. A dificuldade, por exemplo, de se entender a Lei Maria da Penha, eu acho que é uma questão muito sexista, machista e patriarcal dentro do judiciário, a dificuldade dos órgãos superiores, os tribunais superiores, que são majoritariamente masculinos, né? No caso, por exemplo, Tribunal do Acre, eu fiz uma palestra lá, vou dar um exemplo. Lá eu sou amada, as mulheres, a presidente do tribunal, a vice-presidente, a corregedora, todas as mulheres me convidaram porque estavam apaixonadas pela forma que eu estava desmistificando, quebrando paradigmas do judiciário e trazendo mais informação. Então, mulheres. Eu dei também palestra em alguns outros órgãos do tribunal, do Poder Judiciário, mas o meu tribunal, por exemplo, não aceitou a forma de eu trazer a comunicação. Então, foi uma coisa assim, bem marcante e eu, como eu já era uma pessoa desperta, eu achava que eu tinha que cumprir meu papel, que como magistrada, eu sei que eu tenho uma legitimidade muito grande para falar sobre essa temática da violência doméstica e trazer mais informação com muita legitimidade, que foi isso que foi acontecendo, as pessoas falando, meu Deus, eu sou vítima, eu não sabia, em decorrência dessa naturalização da violência, e eu fui muito perseguida, né, por isso. Então, assim, eu não tenho necessidade de passar por isso se eu sou uma pessoa desperta, ninguém pode nos calar. Essa opressão, ela é muito danosa, né, para a causa, pelo menos para essa do enfrentamento ao machismo, da violência doméstica. Então, eu resolvi sair, mas outras situações acontecem que são todas disfarçadas, principalmente vindo de mulheres, que nós somos criadas mesmo nesse sistema, né? Sim. Patriarcal. Então, a gente tem vários conceitos e narrativas que já estão muito presentes, que nós nem ousamos contestar, e acontece muito de dentro do judiciário, mulheres mesmo, não só no judiciário, em várias classes, em várias empresas. Por exemplo, a violência intelectual, que todas as mulheres que conseguem cargos, conseguem sobressair, elas sofrem praticadas principalmente vinda de outras mulheres, em empresas, perseguição, inveja, falta de união. Então, isso tudo tem que ser desconstruído. Então, assim, no geral, o poder judiciário, ele é patriarcal, sim, ele é machista e ele precisa evoluir muito. Nós temos dentro dos poderes, é o que tem maior número de mulheres, 38% são mulheres. Não é ainda igualdade, né? Considerando que nós somos 51% da população brasileira. Nós temos 38% de mulheres atuando no Poder Judiciário, mas o problema é na cúpula. Todas conseguem o acesso ao judiciário, podem fazer concurso, então tem mais mulheres do que, por exemplo, no legislativo, nos outros órgãos, nos outros poderes, mas para chegar no topo, na cúpula, nos tribunais superiores, é sempre muito menos mulheres, 16, 17%, 14% mulheres, então elas não têm, é um tribunal realmente, é um poder realmente masculino, patriarcal. É verdade. João, pode falar. Bom dia, doutora. Oi, bom dia. Queria fazer uma pergunta, assim, mas futuramente. O que a senhora diria para a gente, não a gente, mas quem está representando aqui nesse momento, futuros operadores do direito, em relação a se tratar no âmbito jurídico e principalmente
no âmbito do processo, a forma de Olha, realizar um processo, o ideal, o que a para senhora acha mim, ideal. para mim, ideal é muita transparência para todos os operadores, sempre ter como norte os princípios que eu falei. Então, assim, da razoabilidade, da proporcionalidade, esses princípios são muito importantes. Praticar o razoável, utilizar o processo como instrumento realmente de trazer pacificação social, trazer justiça. Os operadores que queiram fazer concurso de juiz, porque eu estou recebendo muita mensagem. Ah, você saiu, eu perdi meu estímulo, minha motivação, eu não quero mais, você falou que é patriarcal. Eu falei, gente, eu quero estimular vocês a entrarem para a magistratura, porque nós estamos construindo um novo paradigma, precisamos de juízes com cabeça nova, jovens, dentro desse novo milênio, dessa nova era, né, de comunicação. Então, é muito importante que não desistam, que sigam a carreira, se tem vontade, se nasceu a vontade de ser juiz, que façam um concurso, sim, levem esperança para o povo brasileiro, né, para o nosso jurisdicionado, humanizar o Poder Judiciário. Não olhem esse cargo como se fossem pessoas diferentes, melhores deuses, que tenham bastante consciência de que ser juiz é ser um instrumento de pacificação social, e isso significa muitas vezes estar mais próximo do jurisdicionado. É assim que eu vejo, é assim que tem que ser, na minha forma de ver. Por exemplo, a sociedade está desgastada e são muitas críticas volta, né, para o judiciário, e que eu entendo que essas críticas vêm justamente dessa forma de comunicação que o judiciário não tem ainda, de se aproximar da sociedade, de desmistificar a figura do juiz, de quebrar paradigmas, de tirar esses tabus, esses conceitos, narrativas antigas que o juiz tem que estar distante. Não, o juiz tem que estar dentro da sociedade e próximo das pessoas. E, por exemplo, utilizar as redes sociais como dentro do norte, que é o nosso, a gente tem uma resolução que é baixada informando, né, nos orientando o que o juiz pode fazer dentro de uma rede social. O que pode fazer, utilize as redes, vão fazer concurso sim, acreditem, porque eu estou ouvindo muito falando, jovens, eu não quero mais ser, você saiu. Não, é para ser. Eu cumpri meu ciclo com muito orgulho, foram ter 26 anos no total, dentro do serviço público, fui defensora pública antes, e eu acho que eu fiz o que eu me propus, eu fiz o meu melhor. Posso ter errado, porque somos humanos, mas eu sempre procurei, eu tenho uma consciência tranquila. Eu acho que é assim que tem que ser. Quem quer ser juiz tem essa vontade, que lute, que se tem mais afinidade com o Ministério Público, a Defensoria, ou ser um advogado, todos esses com muita transparência, celeridade, respeitando, urbanidade, é muito importante entre os essenciais, né, as funções essenciais da justiça, bem como juiz, usar sempre da urbanidade, educação e a verdade. E lutar por justiça, sempre para o seu cliente, porque as pessoas são sedentas de justiça, a nossa sociedade é isso no mundo inteiro. Então, quem tem essa função de poder amenizar, né, esse sentimento de injustiça, que são os operadores, os juízes, que façam isso com muita verdade e sempre olhando para aquele processo, olhar para o que ali atrás tem pessoas, tem vidas, tem alma, tem espírito, tem pessoas que têm suas histórias, tem uma sensibilidade sempre com o processo. Eu sempre que eu falava, isso aqui é um monte de papel, mas eu sempre procurei ver, aqui tem vidas, tem energia, tem pessoas que estão esperando isso. Então, isso sempre me angustiou, então eu sempre fui muito célere, muito, muito. É o que eu falei, não estou preocupada se fazer uma sentença perfeita, de corrigir, não, eu tenho que dar a resposta rápida, celeridade, que é isso que o povo quer, a sociedade quer, celeridade e humanidade, que seja o juiz bem claro, transparente, e bem como os advogados também. Advogados também precisam ser assim, humanos e próximo do seu cliente, próximo da justiça. Lutar por justiça, porque essa palavra ela é muito forte. A deusa da justiça ela tem os olhos vendados, mas ela não tem os olhos vendados para a sociedade, ela tem os olhos vendados para as partes, ela não olha para quem ela dá o direito. Então, isso é muito importante também, é você sempre, quando for julgar,
Isso foi tão forte em mim que nas cidades que eu passei eu não sabia o nome de ninguém, de advogado, nada. Eu nunca vi a parte, eu nunca... ele é uma pessoa importante na cidade. E isso é muito importante também, o juiz saber que dentro, quando ele está numa cidade pequena, não tem como se envolver com pessoas da cidade. Pode ser amigo, pode ser educado, sim, pode ser sociável, mas não ter intimidade, porque isso é muito difícil. Pode atrapalhar a sua imparcialidade em cidades pequenas. Cidade grande já não tem essa, muito, né, processo, então eu nunca tive problema em cidade grande, porque é outro tipo de relacionamento. Agora, no interior, o juiz tem que estar essa distância, porque não pode olhar, você tem que dar o direito sem olhar a parte. Isso é muito importante, tá? Muito, muito. E me perguntavam assim, você como ativista da defesa do empoderamento e fortalecimento da mulher, você não acha que isso mexe com a sua imparcialidade? Olha, eu sou juíza há 23 anos, eu sei o que é ser imparcial. Ser imparcial é olhar para o processo e ver o direito e não ver as pessoas. É exatamente isso. Então, assim, se tem o direito, se eu sou... Agora, antes de eu ser juiz, eu sou uma mulher que luta pela sociedade e igualdade de direito. Mas dentro do processo, se o homem tem direito, é óbvio que o juiz vai conceder o direito, não tem nada a ver você dizer que você é uma pessoa que luta pela igualdade e dentro do processo não dar essa igualdade para o homem. É assim, não se mistura. E é isso, então lutar por justiça sempre. Você tem algo mais a acrescentar, João? Não, seria só isso mesmo. Muito obrigado, doutora. Então, doutora, Obrigada a a gente vocês. agradece, viu? Muitíssimo obrigado. Foi uma honra, um prazer enorme a senhora ter aceito o nosso convite, viu? E Ai, que ótimo. obrigada, Depois de você me verdade. dá